Bom, hoje, assim, você pode tentar isso sozinho, né? Essa empreitada de trabalhar com quadrinhos, mas hoje já tem várias agências que fazem esse trabalho, né? Tem a agência Polo Trabalho, Impacto, mas tem outras também, como a Art Comics, como a Glass House, como algumas outras aí que eu não estou lembrando o nome, mas enfim, deve ter, né? A Rascunho Studio, lá da Paraíba, né? Enfim, tem várias opções hoje que você pode trabalhar. O próprio estúdio do Daniel já tem grandes artistas aí. Não é agência, não. Não, eu sei que foi agência, não, mas artistas vindo de lado, né? Não como agência. Não agencia ninguém. Eu sei, eu sei. Enfim, tem várias agências, mas você também pode tentar trabalhar sozinho. Se você trabalha sozinho, você tem que eu, assim, particularmente, não foi o meu caso, e eu até explico por quê. Quando você trabalha sozinho, você tem que ir um pouquinho mais além de simplesmente fazer o desenho, né? Se você faz sozinho, se você faz a coisa sozinho, você tem que preparar portfólio, né, que é a coisa do desenho, mas você tem que ter um tempinho para mandar esse portfólio para os editores, para as editoras e para quem está interessado. E quando você está começando, você não necessariamente sabe para quem mandar, né? Vou mandar para quem? Não sei. Em resumo, você tem que se vender e você não sabe para quem se vender. Para quem é seu cliente, entendeu? Você não sabe quem é, né? Eu não sabia quem era. Quando eu comecei a trabalhar tentar trabalhar com quadrinhos, eu não sabia exatamente quem eram os meus clientes, para quem que eu podia mandar o meu material, né? E isso a gente sabe, o agente conhece, no caso o Cleves, ele tem um contato com, sei lá, dezenas de editores, né? De editoras todas as editoras, né? Marcos, EC, Dark Horse, DW, Dynamite, todas elas, né? Tem contatos, e bons contatos com essas editoras. Outro ponto é a questão do inglês, né? Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com o Impacto, a minha fluência no inglês era mais ou menos, mas eu não me sentia seguro em pegar um roteiro e trabalhar em cima do roteiro em inglês. Então, no início, ele pagava um tradutor para traduzir o roteiro para mim, e aí eu trabalhava em cima do roteiro traduzido. O problema que eu vi nisso é porque o tradutor que ele contrata não é dos quadrinhos, né? E para quem já leu o roteiro de quadrinhos, sabe que muitas expressões que são usadas no roteiro são expressões dos quadrinhos, né? E que se uma pessoa que não vive aquele meio for traduzir, fica uma tradução meia boca e confunde mais você do que ajuda, entendeu? Então quando eu peguei os primeiros roteiros traduzidos da Impacto, foi essa a primeira dificuldade que eu tive. Que mesmo os roteiros traduzidos, ainda assim, em algumas cenas, eu tinha dificuldade por conta por conta dessa falha da tradução, né? E aí é uma coisa que não dá para exigir muito, né? Então, se você quiser trabalhar com o mercado norte-americano, isso não é um impeditivo, assim, eu não sei inglês, né? E aí, fudeu, lascou, né? Não deu, né? Não, você pode continuar trabalhando com quadrinho, mas o ideal é que você realmente aumente cada vez mais a sua noção do idioma. Se você está trabalhando para os Estados Unidos, ou para a Itália, por exemplo, ou para o Japão, você tem que ter uma certa influência em algum desses idiomas, né? Hoje, no meu caso, o roteiro não é mais traduzido, né? Qual é a vantagem disso? Primeiro, que eu posso começar a trabalhar assim que o editor me manda o roteiro, né? O editor manda o roteiro para mim, eu já começo a trabalhar. Quando o roteiro é traduzido, o editor manda o roteiro, aí o agente pega, manda traduzir, aí ele vai mandando traduzir de gato pingado. Assim. Primeira página, aí ele manda. Segunda página, ele manda. Terceira página, ou de blocos, né? Nunca traduz o roteiro inteiro por completo, porque se for traduzir o roteiro inteiro para depois de mandar, eu perco uns 4, 5 dias de trabalho, né? E se eu soubesse o inglês, eu faria, já eram 5 dias que eu tinha de trabalho. Pronto, vou até complementar fazendo essa pergunta. Como é que está a situação de layouts que tu tem que fazer para avaliação? Vou só ver aqui sim, vamos lá. Seguinte, como é que funciona a forma de trabalho aqui, né? Lá no ADC, né? Eu recebo o roteiro, né? E eu tenho que ler o roteiro inteiro, né? Isso, normalmente, quando vocês forem trabalhar com quadrinhos de um roteiro de outra pessoa, leiam o roteiro inteiro primeiro, né? Para que vocês possam entender a história no geral, né? Antes mesmo de fazer o layout, né? Porque depois que você lê o roteiro por completo, aí você vai ter a condição de saber quais são as referências que você precisa pegar. Então, se o roteiro se passa numa cidade,
eu vou atrás de todos aqueles elementos que vocês citaram no início da palestra, do workshop, sobre cidades, né? Eu não posso ficar, por exemplo, faço um layout, aí vou atrás de referência, aí vou desenhar, aí paro de novo, vou pegar referência, faço layout. Você tem que procurar organizar um pouquinho o seu trabalho. Se eu vou atrás de referência, que é o quê? O que é atrás de referência? Eu ia atrás de revistas, ficar na internet lá no Google Images, lá procurando imagem, né? Ir no seu HD procurando imagem correta, e enfim, fazendo pesquisa. Você não pode ficar. Você tem que procurar ser organizado na sua pesquisa e fazer tudo de uma vez, né? Ou seja, se eu leio o roteiro, identifico no roteiro todas as minhas necessidades de pesquisa e pesquiso tudo, acho tudo e acabou. A parte de pesquisa acabou. Aí agora eu vou sentar para fazer os layouts, né? O editor, ele pede que você faça um rascunho da página. Aqui até, deixa eu ver se tem algum aqui. Ele pede que você faça um rascunho da página antes de você mandar a página em si, né? Por quê? Porque como a história não foi escrita por você, pode ser que o que você criou não esteja de acordo com os planos do escritor e do editor, que na verdade já tem a história muito mais além. Então pode ser que o que você desenha ali pode furar duas edições depois. Então eles precisam ter esse cuidado. Bom, o meu layout é feito aqui, ó. Esse aqui, papel A4, eu divido em duas, dobro no meio, e aqui eu faço um rascunho bem rascunhado. Eu, particularmente, tenho muito inveja do meu amigo Daniel Brandão, porque ele faz um layout quase a página limpa, e eu não consigo fazer isso. Meu layout é muito rascunhado, né? Então, isso aqui demora uns 20 minutos para fazer, 20 minutos a meia hora fazendo layout. E aqui nesse layout, que está, hoje, a meu ver, está toda a parte criativa do meu trabalho. Assim, toda a energia criativa de imaginar as coisas, de imaginar os ângulos, de tudo, está tudo aqui, né? O trabalho daqui para cá, qualquer coisa que vem para cá, para a página, tem pouca criatividade aqui. Aqui é mais a questão do acabamento, mas toda a criatividade está, essa energia está aqui. Então eles pedem para ver isso primeiro. Então eu escaneio isso aqui em baixa resolução, mando para lá. E aí ou vem os editores aprovando a página, ou fazendo alguma sugestão para mudar um ângulo. Por exemplo, essa página da Mulher Maravilha, a primeira, o meu layout original, a Mulher Maravilha estava aqui na direita, e não tinha esse leão, tinha uma pedra. Eu nem sabia que tinha esse leão, porque na edição anterior, essa que está sendo feita simultânea com o câmera, as Amazonas destroem, eles eram dois leões que estavam aqui na porta da casa, e eles ganham vida, né, os leões de pedra, e elas destroem esse leão. Só que no roteiro dele não ia falando que ela destruiu o leão, né? Não tinha porra nenhuma disso, né? E aí foi que na hora de ele avaliar o meu layout, ele falou, cara, ia ser legal se tivesse um leão no primeiro plano, no lugar da pedra que você colocou, porque eu coloquei uma pedra aqui para colocar o título da história, né? Gravar na história, né? No lugar de você tivesse uma pedra aqui, coloca a cabeça do leão que foi destruído na história anterior, né? Aí beleza, então eu flipei a página, ou seja, a Mulher Maravilha estava aqui, passou a ficar aqui, né? As Amazonas estavam aqui, ficaram aqui desse lado, e coloquei o leão que ele havia sugerido, né? Então essas coisas acontecem, né? Por exemplo, eu fiz uma minissérie da Liga da Justiça chamada Rise of Arsenal, deve sair agora aqui, espero que saia aqui em março, aqui no Brasil. Sim, beleza, certo. Eu fiz uma sequência do Arsenal, que ele estava no enterro da filha dele, né? Ele estava no enterro no enterro eu coloquei, desenhei o Arsenal na roupa civil dele, né? Um paletó e gravata. Aliás, com camiseta jeans, com camiseta e calça jeans, né? Foi assim que eu desenhei o Arsenal. Que é como ele estava ao longo da história, né? Mas não imagina, como o editor não tinha falado nada, nenhum roteirista escreveu nenhum detalhe sobre a roupa dele, eu achei que ele estava com a mesma roupa que ele já vinha vestindo ao longo da história. E quando eu mandei a página toda finalizada, né? Isso eu mandei no layout, meu layout tá lá, tá com calça jeans, ninguém falou nada. Quando eu mandei a página pronta, aí o cara falou, rapaz, ele estava de gravata e terno preto, dá para mudar aí. Toda a página, todos os quadrinhos, esse diabo estava aparecendo. Então eu tive que redesenhar
tirar a camisa e a calça jeans e trocar por um terno e gravata, né? Então, essas coisas acontecem. Não é comum, mas as coisas acontecem. Por exemplo, só para finalizar aqui, que você está estudando, assim, você precisa, outra coisa que você precisa ter muita ciência quando trabalhando com quadrinhos, é que como você trabalha em meio a vários profissionais, você precisa estar sempre em contato, né? E principalmente aqui assim, com essa distância dos Estados Unidos. Você não... Até na forma que você escreveu o e-mail, você tem que ter um certo cuidado. Por quê? Porque o editor não me conhece. Eu não conheço, apesar de já trabalhar há um ano já direto com você, eu não conheço o meu editor. Eu só vi a foto dele, mas não conheço. Conheço assim, de e-mail, né? Não conheço os artigos, os escritores que eu trabalho, os artes com os quais eu trabalho, né? Não conheço. A única forma, e nem eles me conhecem, a única forma que eles me conhecem é através do e-mail. É através da forma como eu escrevo o e-mail é que eles conseguem visualizar ou interpretar o meu comportamento, né, o meu jeito de ser, né, é através do e-mail. Então, se eu escrevo um e-mail cheio de gíria e palavrão, não sei o que mais, você já está perdendo um pontinho, né? Um best regards, né? Pronto, best regards, acabou isso. Então, tá? Então você tem que procurar sempre manter o contato. Se você tem, por algum motivo, teve que atrasar uma página, avise que você vai atrasar a página. Cara, eu estou com algum problema, fiz uma cirurgia, eu estou sem dinheiro, preciso correr atrás de dinheiro mais imediato, vou precisar atrasar a página. Beleza, eles se ajustam lá para... Desde que o atraso não seja um atraso complicado, mas eles se ajustam lá pela questão do seu atraso. Então você tem que sempre manter uma comunicação com essas pessoas. Por exemplo, só um exemplo para finalizar, que é sobre essa falta de comunicação. O primeiro trabalho que eu peguei foi o Darkness, que eu falei para vocês, né? Era uma história que você passava na Primeira Guerra Mundial, e eu pedia para que eu fizesse um layout teste. Aí eu fiz um layout bem definido com soldados da Primeira Guerra. Só que eu, né, não fiz meu dever de casa, não fui atrás das referências antes. Fiz soldados com uniformes da Segunda Guerra Mundial. São completamente diferentes. Eu lá sabia, para mim soldado era o mesmo em todas as guerras, né? Aí fiz o uniforme da Segunda Guerra. Aí lá chegou e disse, olha, o editor gostou, você está contratado no trabalho, foi aprovado, mas ele só fez a observação de que os uniformes da Primeira Guerra não são esses são da Segunda Guerra. Aí eu fui atrás, pesquisei, troquei os uniformes da Segunda pela Primeira Guerra e fiz a história inteira, assim, refiz essa página e passei a fazer a história inteira, que se passava na Primeira Guerra, com soldados vestidos adequadamente. Beleza. À medida que eu ia fazendo os layouts, o Matthias Nigger, que é um pintor alemão, ele ia pintando digitalmente sobre os meus layouts. Trabalho ficou fantástico, por sinal. E aí a revista foi publicada. Ela foi publicada junto com o Game do Darkness, que saiu para PlayStation, para, sei lá, aí essa revista foi encartada junto com o Game do Darkness. Aí finalmente eu recebi a revista, né? O Clécio recebeu lá em São Paulo e ele mandou pelo correio para mim. Tal qual foi a minha surpresa, como ficou massa todas as páginas do Darkness com o visual do soldado da Primeira Guerra. Mas a primeira ficou o visual dos soldados da Segunda Guerra. O cara não trocou a página. O pintor pintou a página com os soldados da Segunda Guerra e manteve aquela página e o editor deixou passar, né, por falta de comunicação, e resultado, ficou a história inteira com soldados em uniforme e a primeira página com soldados com uniformes completamente diferentes, né? Impresso, não tinha mais jeito, né? Já era. Então, isso é um exemplo que mostra como é importante a comunicação, principalmente no meio que você não está lá do lado para dizer o que é que tem que fazer. Gente, muito obrigado pelo espaço, agradeço bastante. Spoiler, né? Você pode tirar. Já não vou poder publicar esse videocast aqui no HQ. Não, mas não vai dar pra ver. Não, é só publicar depois da publicação, não tem problema.